boa noite. Meu nome é Giovana e eu vou falar sobre a intervenção das partes e as modalidades especiais de interrogatório. Bom, antes da Lei 10.792 do ano de 2003, o interrogatório ele era realizado com a intervenção exclusiva do juiz. Como assim? A acusação e o defensor, ele não poderia intervir no interrogatório. Quem somente perguntava era o juiz e acabou. Porém, com a vinda dessa lei, ocorreu algumas mudanças, que foi o seguinte, o juiz continuou fazendo suas perguntas normalmente, porém, a acusação e a defensoria poderia sugerir perguntas ao juiz e o juiz poderia escutar, se fosse pertinente, ele perguntava ao interrogado, né? E isso está disposto no artigo 138 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se o entender pertinente e relevante. Já no tribunal do júri, o interrogatório ele funciona de um pouquinho diferente, que é a seguinte forma: o juiz continua perguntando normalmente para o interrogado, porém, a acusação e o defensor ele poderá perguntar diretamente para quem está sendo interrogado, sem essa ponte de falar para o juiz e se o juiz achar legal, vai lá e pergunta. No tribunal do júri não existe isso. A defensoria e a acusação poderá perguntar, né? Não somente a defensoria e a acusação, mas também o assistente e o querelante, conforme disposto em 474, parágrafo 1º do Código. Esse disposto, ele fala o seguinte: a seguir, será o acusado interrogado se estiver presente na forma estabelecida no capítulo 3 do título 7 do livro 1º deste Código, com as alterações introduzidas nesta seção. Parágrafo 1º. O Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor, nessa ordem, poderão formular diretamente perguntas ao acusado, como eu disse anteriormente. Agora, falando um pouco sobre litisconsórcio, quando houver o litisconsórcio passivo no processo, que seria existir mais de uma acusação, cada um deles será interrogado de forma separada. Não vai existir tem 3 acusados, um do ladinho do outro e o juiz perguntando. Não, isso não existe. Cada um deles será interrogado de forma separada. Agora, falando um pouco sobre as modalidades especiais de interrogatório, é o seguinte: ela está disposto no artigo 192 do Código de Processo Penal e eu vou ler antes de explicar. O interrogatório do mudo, do surdo ou do surdo-mudo será feita pela seguinte forma. Inciso 1º. Ao surdo serão apresentadas por escrito as perguntas que ele responderá oralmente. Inciso 2º. Ao mudo, as perguntas serão feitas oralmente, respondendo-as por escrito. Inciso 3º. Ao surdo-mudo, as perguntas serão formuladas por escrito e do mesmo modo dará as respostas. Parágrafo único. Caso o interrogado não saiba ler ou escrever, intervirá no ato como intérprete e sob compromisso, pessoa habilitada a entendê-lo. Bom, esse disposto, ele regula sobre as modalidades especiais do interrogatório. E ele diz que, para essas pessoas, o interrogatório ele tem que ser feito de maneira diferenciada, né? E para o mudo, as perguntas que serão endereçadas a ele serão feitas oralmente e ele responderá por escrito. Se ele for surdo, as perguntas serão feitas por escrito e ele responderá oralmente. Caso o interrogado for surdo e também mudo, as perguntas e as respostas serão feitas de maneiras escritas. Agora, falando sobre o caso que o parágrafo único traz pra gente, que é sobre o analfabeto, se essa pessoa que é portadora de necessidade especial e também for analfabeto, o juiz ele precisará de um auxílio. E esse auxílio será o do intérprete, aquela pessoa que tem a capacidade de entender e transmitir para ele, né? E a lei também veda que não poderá, de maneira alguma, exercer a mímica para entender ou explicar para essa pessoa que é portadora de necessidade especial e também analfabeta, para não haver nenhum equívoco nesses entendimentos, não é? E é isso. Obrigada. Tchau, tchau.